Hoje viemos ao Douro, à Quinta das Carvalhas, pertencente à Real Companhia Velha, para conhecer um pouco mais sobre os vinhos e a história desta casa com mais de 250 anos de idade. Acompanhe-me numa conversa com Pedro Silva Reis, um dos proprietários. Olá Pedro, obrigada por nos estar a receber aqui na Quinta das Carvalhas, esta belíssima quinta aqui no Douro. Olá, Maria João, é um prazer. Pedro, diga-me, eu sei que o seu pai adquiriu a Real Companhia Velha na década de 50, o que é uma grande herança. Ele estava ligado ao setor? Estava. O meu pai começou a trabalhar desde muito jovem, foi o seu primeiro emprego, foi no setor, numa casa de vinho do Porto. Prosperou, adquiriu a primeira empresa, que se chamava Miguel Sousa Guedes, já no início dos anos 50, e tornou-se acionista da Real Companhia Velha precisamente em 53, pequeno acionista, e foi aumentando a participação até que adquiriu o controlo em 1960. Ele percebeu que a Real Companhia Velha tinha, digamos, a história e a tradição que poderia fazer prosperar o seu grupo. E, portanto, tornou-se uma ambição que foi concretizando, que julgou que inicialmente que seria difícil, porque o capital era muito disperso na altura. Havia uma família que na altura que se pensava que era dominante e que ele depois chegou à conclusão que de facto que não era. A empresa estava na bolsa nessa altura e por conseguinte foi adquirida a maioria e depois tirou de bolsa. E por conseguinte, quando o meu pai adquiriu a Real Companhia Velha, ele já era proprietário da Quinta das Carvalhas. Aliás, a Real Companhia Velha tinha a particularidade que era um grande nome do vinho do Porto, com a história, claro, que se confunde, a história da empresa que se confunde com a própria história do vinho do Porto, mas não tinha propriedades. E, portanto, comprava uva apenas. Exatamente, comprava uva e sobretudo comprava vinhos. Se comprava vinhos dentro do estilo negociando o exportador de vinho do Porto, com as suas caves em Vila Nova de Gaia e por conseguinte a envelhecer os seus vinhos. E a era, digamos, da viticultura na Real Companhia Velha é de facto iniciada pelo meu pai, com a Quinta das Carvalhas como base e outras propriedades que seguiram, como Quinta dos Aciprestes, Quinta do Cidró e mais recentemente Quinta de Ventuzelo. Exatamente. Existe, ao todo, são quantos hectares? 750 hectares de vinha no Douro. E aqui na Quinta das Carvalhas, quantos existem? É a principal, estamos no fundo na sede da Quinta das Carvalhas, da Real Companhia Velha. A Quinta das Carvalhas é de facto o centro, a nossa quinta mais emblemática. Não é a nossa maior mancha de vinha. A Quinta das Carvalhas, apesar de ser uma grande propriedade com cerca de 500 hectares, tem 135 de vinha, mas uma vinha com grande densidade, com muitos pés de vinha. No total dos tais 150 hectares, tem muita representatividade pela excelência qualitativa e, sobretudo, pela localização da quinta, que é absolutamente central em relação à região, digamos, às portas do Pinhão. A nível de filosofia da empresa, a nível global, vocês apostam mais nas castas tradicionais ou também vão buscar as internacionais? A aposta é fundamentalmente nas tradicionais. Só que nós, há cerca de 12 anos, desenvolvemos um conceito em que resolvemos dedicar 5% da nossa área de vinha a projetos experimentais com castas internacionais de grande nobreza. Como temos alguns casos de sucesso relacionado com marcas estrangeiras, por vezes há uma certa tendência a ver-nos como sendo grandes operadores de castas estrangeiras, mas na realidade é a visibilidade do sucesso desse nicho que cria essa ideia, porque massivamente a produção de uva são as uvas tradicionais, a nossa Touriga Nacional, Touriga Franca, enfim, todo esse leque de castas. E se antigamente a Real Companhia Velha produzia vinho do Porto, hoje a realidade é outra. Existem brancos, existem tintos. Que quantidade relativamente ao vinho do Porto é que vocês produzem? Olha, a nossa comercialização, o ano passado, pela primeira vez, o vinho Douro DOC superou o número de garrafas de vinho do Porto. Isso também tem a ver com o projeto de reestruturação que a empresa encetou a partir de 1997, em que reduziu significativamente o seu movimento de vinho do Porto, porque deixámos de fazer marcas brancas, deixámos de fazer marcas de terceiros, centramos exclusivamente nas nossas marcas, e o vinho do Porto, o setor do vinho do Porto tem uma componente muito grande desse segmento, em termos de volume, e por conseguinte, ao centrarmos na nossa marca, o negócio do vinho do Porto encolheu um pouco, tornou-se aquilo que nós julgamos ser menor, mas mais saudável,
e, por outro lado, partimos para um crescimento, uma expansão nos vinhos do Douro. E então, hoje a comercialização é mais ou menos meio por meio. E quais são as vossas marcas mais representativas? Pois as marcas mais emblemáticas são o Porca de Mursa, marca líder a nível nacional e de exportação de DOC Douro, a marca Evel, a marca Grande Jó, isto para citar os clássicos da casa, e depois projetos mais recentes, com 12, 15 anos, que é Quinta dos Aciprestes, Quinta de Cidró e Quinta de Ventuzelo. Precisamente estamos a apresentar 2 novos conceitos. Um é um conceito muito elitista, que anda à volta das Carvalhas, no qual as Carvalhas irá lançar 4 vinhos, 2 DOCs de ouro, um branco e um tinto, que pretendem ser os ícones da empresa nesses segmentos, e depois uma renovação filosófica, chamemos-lhe assim, do segmento vintage, em que as Carvalhas pretende produzir um vintage entre os melhores que a região possa produzir. E, portanto, é um projeto que vai evoluir e que terá como objetivo, só se conseguimos produzir um grande vintage ao nível dos melhores, é que chamaremos Carvalhas, senão continuaremos a usar as marcas tradicionais. E por outro lado, um lançamento também a nível do nicho de mercado especialíssimo, que é um Carvalhas, um Porto Tony muito velho, que chamamos de Memórias do século XIX, que é um vinho do Porto, cuja base é um vinho de 1867. Ok, obrigadíssima, Pedro, por nos ter recebido mais uma vez, e nós terminamos por hoje mais um Entre Copos, esperando que tenha a oportunidade de provar estes belos vinhos. Até à próxima.